Torcida que canta e vibra, vocês estão bem? Galera, tem muita coisa pra gente falar hoje. Quero falar de Palmeiras e Atlético Mineiro, quero falar de reencontros. Hoje tem a volta de Dudu, a volta de Rony ao Allianz Parque, além de outros que passaram, Gabriel Menino, Scarpa, Caio Paulista, meu Deus do céu. Vamos falar disso, vamos falar também da piabada que o Santos tomou ontem no Mirassol. O Mirassol fraquinho aí. Vamos falar do São Paulo e Corinthians, vamos falar de alguns jogos de hoje também, principalmente do Flamengo que pega o Fluminense. Vamos falar de tudo isso, mas antes quero pedir para você, veio até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, se possível assiste esse vídeo até o final e bora falar de tudo que tem para acontecer hoje. A começar pela possível volta de Dudu e Rony ao Allianz Parque. O Dudu foi julgado, foi punido, ficaria fora desse jogo, mas pelo que eu vi, o Atlético Mineiro entrou com pedido de efeito suspensivo, então ele pode estar atuando. Eu, sinceramente, não sou daqueles que tá com ódio do Dudu. Tem alguns que vão dar o Allianz Parque hoje só para vaiar o Dudu. Também não vou para aplaudir. Meu sentimento com relação ao Dudu virou mais de decepção do que de ódio. De um jogador que eu gostava muito, muito mesmo. Eu não apago a grandeza dele, o que ele foi historicamente para o Palmeiras, o que ele construiu, a participação que ele teve na reconstrução do respeito ao clube e tudo mais, desde a chegada em 2015. Eu não apago isso, então para mim ele está nos meus 11 maiores do Palmeiras. Porém a decepção com a pessoa, com o CPF, é muito grande pelo que ele fez, a forma como ele saiu. Então eu também não vou aplaudir, mas também não vou vaiar. Com relação ao Rony, eu já espero uma reação diferente. O Rony saiu sendo chamado de bagre, tinha uma pressão da torcida, tinha um incômodo da torcida. Mas a questão com o Rony por parte da torcida sempre foi a questão técnica, nunca foi a questão jogador, comprometimento, entrega. Então, até por isso eu imagino que a gente possa ter um reconhecimento ao Rony, aplausos, o nome dele gritado e tudo mais. Eu acho que é justo, tá? O cara seguiu a carreira dele de forma correta e honesta, vida que segue. E quero falar de alguns assuntos mais, daqui a pouco eu volto para falar de Palmeiras. Tem a saída do Richard Rios, né, gente? Saída do Richard Rios vai se confirmando, tem o representante do Benfica chegando para conversar com o Palmeiras, para ajustar os detalhes finais. Parece que o Benfica chegou à pedida do Palmeiras de 30 milhões de euros. E aí a gente tem que pesar também que o futebol também se faz financeiramente. Tem que pesar que é o desejo do atleta e é complicado você manter aqui um jogador que não tá com a cabeça aqui, que quer muito ir para lá. É complicado, a gente tem que pensar nisso, tem que colocar isso na balança. Agora, precisa repor, né? Precisa repor a altura. O Palmeiras enfrenta hoje o Atlético Mineiro no Allianz Parque, precisando ganhar para espantar alguns fantasmas. Primeiro, o fantasma de não ter vencido ainda no Allianz Parque. Eu não tinha me atentado a isso até a última rodada, até o jogo contra o Mirassol. O Palmeiras não venceu no Allianz Parque no Brasileirão. As duas vitórias do Palmeiras nesse ano foram na Arena Barueri, contra São Paulo e contra Corinthians, que o Palmeiras ganhou em casa, foi jogando na Arena Barueri. Então o Palmeiras precisa ganhar. O Galo, por mais que seja um time de muitos jogadores de nome, não é um time que vem apresentando um grande futebol. Eu acho que é plausível uma vitória, eu acho que é viável uma vitória e eu acho que é provável uma vitória. Para vocês terem ideia, você tá louco no que está falando. Estou falando de futebol jogado e não de camisa, tá? Hoje o Mirassol joga mais bola do que o Galo. E o Palmeiras controlou o Mirassol, apesar do resultado não ter vindo. Isso sem falar na caça aos líderes, né? O Palmeiras não pode sonhar em deixar desgarrar o Flamengo e o Cruzeiro, que não desgarraram ainda. Até esse momento não desgarraram. A gente olha para a tabela do Palmeiras com 23 pontos, o Cruzeiro com 30. Mas o Cruzeiro tem 2 jogos a mais que o Palmeiras, que são os jogos do Palmeiras contra Santos e Juventude. Adversários bem acessíveis para a gente vencer. Além do que o Flamengo, que tem 27, também tem um jogo a mais do que o Palmeiras. Então eu acho bastante viável que a gente se aproxime. Em contrapartida, Flamengo e Cruzeiro, Flamengo nem tanto, mas o Cruzeiro tem um jogo mais acessível hoje, que é um jogo contra o Juventude. Seria muito bom se tivesse um empatezinho. E o Flamengo tem um jogo complicado
contra o Fluminense, que é um adversário forte, onde é um time que vem jogando bem e pode encrespar o Flamengo. Renato Gaúcho aí nesse Mundial já mostrou e já deu demonstrações de que encontrou um time muito forte que pode dar trabalho e pode incomodar o Brasileirão. Tá tentando chegar no bolo ali da Libertadores, da Libertadores direta, né, da vaga direta. Pode encrespar esse jogo do Flamengo, de repente um empatezinho aí pode ser bem interessante. Vamos ver o que vem. E o Santos, hein, rapaziada, que tomou uma traulitada do Mirassol 3-0. Eu falo futebol, as pessoas que tentam observar futebol e não se propõem a fazer uma análise dos times, não acompanham os times, não tem visto o que o Mirassol tem jogado. E o Mirassol ganhou dos 3 grandes de São Paulo, com exceção do Palmeiras, que veio aqui e ainda conseguiu um empate. Só que a diferença é que contra São Paulo, contra Santos e contra Corinthians, o Mirassol se propôs a jogar e conseguiu jogar e conseguiu criar. E ontem o placar mais elástico, eles tiveram 3-0 em cima do Santos. Assim, o Santos não vendo a bola, o Gabriel Brazão sendo o nome do jogo, porque era para esse jogo terminar 5 ou 6 se não fosse o goleiro do Santos. E um Santos que tinha acabado de ganhar do Flamengo. Foi um resultado atípico? Foi, mas ganhou. Então acho que a gente às vezes tem que olhar para o futebol de forma mais analítica e menos clubística, menos clubista, tentar não olhar tanto para a camisa e ver o trabalho que está sendo feito do outro lado. O Mirassol vem fazendo um trabalho bem interessante. Tivemos também ontem São Paulo e Corinthians em um 2-0 para o São Paulo com certa tranquilidade. São Paulo fez o resultado do primeiro tempo, foi bem melhor que o Corinthians. Algumas situações bem estranhas, inclusive o Memphis Depay, que não voltou para o segundo tempo, não sentou no banco. Um jogador que dá claras demonstrações de estar insatisfeito no Corinthians. E para mim ontem fica bastante claro novamente quando o jogador, primeiro, não treinou na semana, faltou em treinos da semana. Segundo, é substituído no intervalo, um jogador que estava largando jogadas claramente. O jogador passava por ele e simplesmente largava. Não só ele, o time do Corinthians estava assim no primeiro tempo. Ontem no segundo tempo acho que o Dorival deve ter dado uma comida de rabo. Você viu o time do Corinthians correndo e pegando um pouco mais. Mas o resultado foi bastante merecido pelo São Paulo. O São Paulo que a gente consegue ver algumas mudanças de posturas na chegada do Crespo. O Zubeldia, você tinha um time apático, um time que não marcava pressão na saída de bola. O São Paulo hoje ele passa a ter uma postura de pressão pós-perda, onde ele perde a bola, ele busca recuperar rapidamente com o Crespo. Já deu para ver isso contra o Bragantino em alguns momentos. E ficou claro ontem também contra o Corinthians. São Paulo perdeu a bola rapidamente, ele já buscava fazer a pressão para recuperar essa bola, para incomodar o Corinthians. Tinha jogo pelas pontas, tinha jogo pelo meio. E são só 2 jogos, né? São 3 se você contar o Flamengo, 3 jogos. Mas o do Flamengo, realmente o São Paulo não teve essa postura. A gente começa a notar mudanças. Vamos ver se vai permanecer. Se permanecer jogando assim, eu acho difícil ser rebaixado, infelizmente, né? Porque a gente torce muito para que o São Paulo caia. Mas faz parte. É sobre isso que eu queria falar com vocês, rapaziada. Peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e avante palestra.